Oi, gente, tudo bem? A pedido do professor Lucas, estou aqui para apresentar algumas curiosidades de alguns dos modais de transporte, tema da aula de vocês na disciplina de Geografia. Vamos começar pelo modo rodoviário, e aqui eu vou falar apenas sobre o automóvel. Ao longo da história existiram automóveis movimentados de diversas maneiras. Leonardo da Vinci, por exemplo, inventou um carro movido a mola, muito parecido com os carrinhos de flexão, os carrinhos de brinquedo que a gente conhece hoje. Depois de um tempo surgiram os carros movidos a motor a vapor. Mas foi o alemão Karl Benz que inventou o primeiro carro com motor de combustão como os que a gente conhece hoje. Esse carro ficou conhecido como Benz Patent, em homenagem ao alemão Karl Benz. Ele apresentou esse carro em 1886. Na época, ele conseguia andar a 16 km por hora. Era, na verdade, um triciclo, né? A primeira maior viagem que esse carro executou foi quando a esposa de Karl Benz foi visitar sua mãe em uma cidade da Alemanha que ficava a cerca de 100 quilômetros de distância da cidade onde eles moravam. A esposa de Karl Benz precisava parar com grande frequência para abastecer o carro. E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando: onde que esse carro era abastecido se ele era o primeiro carro do mundo e na época não existiam ainda os postos de gasolina? Karl Benz utilizou como combustível do seu carro um líquido derivado do petróleo que servia para fazer limpezas. Esse líquido depois ficou conhecido como benzina, em alusão ao nome do inventor, Karl Benz. Os trabalhos desse alemão foram, sem dúvidas, muito importantes para a indústria automobilística. Porém, o carro só se tornou de fato popular após as modificações realizadas por Henry Ford. A partir de então, começou uma grande corrida no mundo para a construção de carros mais confortáveis, carros mais economicamente viáveis, carros mais velozes. E que, por falar em carro veloz, vou apresentar para vocês aqui o carro mais veloz do mundo. É o Bugatti Chiron. Em um teste realizado em setembro do ano passado, esse carro atingiu a marca de 490 km por hora. Incrível, né? Vamos ver a gravação do teste no qual esse carro atinge essa velocidade. Se assim como eu, você também sentiu vontade de comprar um carro desses, para você adquirir um dos poucos exemplares que existem no mundo, você teria que desembolsar cerca de 16 milhões de reais. Mas mesmo comprando esse carro, você não poderia sair por aí rodando a 490 km por hora. Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 61, diz que em rodovias onde não há restrição de velocidade máxima, você só pode rodar a 110 km por hora. E por falar em velocidade máxima, sabia que existe a velocidade mínima permitida? A velocidade mínima permitida está prevista no artigo 62 também do Código de Trânsito Brasileiro e corresponde à metade da velocidade máxima permitida em determinado trecho. Por exemplo, se em uma rodovia você pode andar a 40 km por hora, se essa for a velocidade máxima permitida, a velocidade mínima permitida será de 20 km por hora. Voltando a falar sobre o Bugatti Chiron, além do seu elevado preço, esse carro também tem um elevado consumo. Para você ter ideia, o Bugatti Chiron faz apenas 4,7 km com 1 litro de gasolina, enquanto um Gol, como esses que eu tenho, faz 18 km com 1 litro. E é por isso que eu prefiro esse carro. Além de ser mais econômico, ele é literalmente 1000 vezes mais barato. Vamos falar agora sobre o modo aéreo. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem quando se fala nesse tipo de transporte é: como é que um avião tão pesado consegue se manter no ar?
Para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês um experimento. Vou fazer aqui um experimento utilizando uma torneira com água e uma simples colher. Vou aproximar a colher do filete de água e a gente vai ver o que acontece. Bom, nesse momento, a água cai em linha reta na direção da colher e contorna uma parte da colher. A partir daqui, parece que a água vai cair em linha reta por conta da ação da gravidade. Mas a partir da imagem, a gente observa que não é isso que acontece. A água continua contornando a colher. Uma outra coisa interessante que acontece é que quando a gente está fazendo esse experimento, existe uma força de atração, a água exerce uma força de atração na colher. Esse fenômeno é conhecido como efeito Coanda e é um dos princípios que explica como que um avião consegue se sustentar no ar. Para explicar melhor, vamos ver aqui a imagem de um avião. Se a gente olhar as asas de um avião, elas têm um formato bem específico e esse formato não é à toa. Quando um avião está se movimentando, nesse caso para frente, o ar passa na parte de cima da asa do avião e o que acontece é a mesma coisa que aconteceu com a colher. Existe, além da força-peso para baixo, existe também uma força para cima, que a gente chama de força de sustentação. E é isso que permite que o avião fique no ar. Durante a decolagem, a sustentação é maior do que a força-peso, então o avião sobe. Durante voo de cruzeiro, a sustentação é praticamente igual à força-peso. E aí, nesse momento, o avião permanece a uma altura constante. Legal, né? Então, o efeito Coanda é apenas um dos vários princípios físicos pelos quais um avião consegue se manter no ar e voar a grandes velocidades. Falando em avião ainda, durante a decolagem, um avião consegue adquirir uma velocidade de 200 a 280 km por hora. Quando um avião atinge a altura máxima e estabilidade no voo, diz-se então que o avião está num voo de cruzeiro. Isso acontece a uma altura de aproximadamente 30 a 41 mil pés de altura. Isso corresponde a 9.100 e 12.400 metros. Muito alto, né? Além disso, no voo de cruzeiro, um avião pode atingir a velocidade de 850 km por hora. Falaremos agora sobre o modo dutoviário. É o modo de transporte que acontece através de tubos. Quando se fala nisso, me vem logo à cabeça a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, nossa conhecida CAGES, uma empresa que foi inaugurada em 1971 e está presente em 152 municípios do estado. Para entender o sistema de captação e distribuição de água, eu vou apresentar para vocês um vídeo institucional gravado pela empresa. Secretaria das Cidades e CAGES apresentam o ciclo do uso da água. Todos os dias, a água chega para você limpinha e pronta para o uso e o consumo. Mas você já parou para pensar no caminho que a água faz até chegar em sua casa? Bom, tudo começa nos mananciais, que podem ser lagos, rios, nascentes e até mesmo poços. A água é captada por meio de bombas e adutoras e é levada até a estação de tratamento de água. Lá, a água recebe substâncias químicas e passa por diversos processos para remover as impurezas. Tecnicamente, esses processos são chamados de floculação, decantação e filtração. Depois de limpa, a CAGES ainda adiciona cloro para desinfetar a água e a encaminha para estações de bombeamento. Estas estações bombeiam a água limpa para os reservatórios de cada bairro e de lá a CAGES leva a água até a sua casa. Legal, né? Eu estive na estação de tratamento de água da CAGES aqui na cidade de Bela Cruz, fiz algumas gravações e vou mostrar um trechinho aí para vocês. Oi, gente. Eu fiz uma filmagem aqui na CAGES para mostrar esses filtros a vocês. Após a captação, a água passa por todos eles, depois ela sobe, ela é bombeada para essa torre, para esse reservatório elevado, e a partir de então, ela é distribuída pelo município. Aqui vemos o reservatório em um outro ângulo. Esse reservatório tem aproximadamente 23 metros de altura.
e uma capacidade de cerca de 150 metros cúbicos de água. Isso equivale a 150 mil litros de água. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a aula de física. Tchau, tchau!